foi sim confirmado que o Al Hilal contratou uma nova peça. É o jogador Abderrazak Hamdallah. É um jogador que com certeza você não conhece, ele chega por empréstimo para a sequência do Super Mundial e acontece que o cara é uma lenda pelo futebol saudita. É claro, antes de todas essas estrelas mudarem para lá, eu tenho certeza que você não acompanha o futebol saudita. Então por isso que não conhece esse jogador. Mas ele é simplesmente uma lenda, ele jogou por anos no Al Nassr, ele é o principal jogador estrangeiro, artilheiro da história do campeonato, jogou por muitos anos no Al Nassr e em outras equipes do Campeonato Saudita, agora chega para o Al Hilal. É claro, ele é goleador demais, hein, cara? E aparentemente seria um contrato de empréstimo que o jogador só jogaria essa reta final aí do Super Mundial, tá, rapaziada? Não sei se depois ele irá permanecer, irá ter sequência, porém, seria uma contratação por empréstimo, uma nova opção ali para o ataque, para a sequência do Super Mundial, e quem sabe nessa expectativa que os sauditas têm de poder chegar ainda mais longe no torneio. Foi-se confirmado, Bernadette será jogador do Bolonha. Assim, o Bernadette, que teve passagem pela Juventus e tudo mais. Se eu não me engano, cara, ele estava no campeonato da MLS, no campeonato estadunidense, inclusive foi observado pelo Botafogo, e agora sim foi confirmado que ele será, sim, jogador do Bolonha. É um jogador muito bom, hein, cara, que era camisa 10 aí, fez belos gols na temporada passada jogando na MLS, e agora chega para recompor e para reforçar ainda mais a equipe italiana. Foi sim confirmado também que o Højlund, que deve sim deixar o Manchester United nessa temporada, ele tem interesse em algumas equipes da Europa, e uma dessas equipes seria a Inter de Milão. Sim, a Inter de Milão tem os principais jogadores sendo o Lautaro Martinez, todos vocês sabem, porém o Lautaro acabou sumindo em momentos determinantes, né, cara? E não tem como deixar apenas ele como única opção ali para o ataque, porque tem vezes ali, como até aconteceu na própria Copa do Mundo, né? Vocês lembram que o Lautaro Martinez estava extremamente mal, o treinador sacou ele, colocou o Julián Álvares, ele acabou sim conseguindo, muito pela ausência do Lautaro, que não estava passando por uma fase muito boa, conseguiu levar o título da Copa do Mundo. Sabe, o Lautaro é um dos melhores atacantes do mundo, porém tem momentos determinantes que ele acaba assumindo. E vendo isso, a Inter de Milão está de olho em algumas outras opções para o ataque para essa próxima temporada, e uma delas seria o Højlund. Bom, Højlund, não sei se pela essa maldição que o Manchester United apresenta, porém ele não conseguiu também se firmar como, não caiu nos gostos de grande parte da torcida como centroavante da equipe do Manchester United. Porém, a Inter de Milão está vendo como possibilidade de contratar o jogador nesse próximo ano. Mas aí, vocês acham que daria certo? Deixa aí nos comentários. E foi sim dito também que o Palmeiras está muito perto de fechar a contratação de Ramon Sosa. O Verdão avança nas tratativas e se aproxima de um acordo com o Nottingham Forest para transferência em definitiva do atacante. Bom, o jogador chegaria ali por cerca de 15 a 20 milhões de euros. O Palmeiras realmente está com uma bagaça no bolso, né, cara? Está reforçando demais o seu setor ofensivo. E é claro, vocês sabem, podem lembrar, trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque por valores bem altos também. Porém, vai ter a saída agora, depois do Super Mundial. Assim que a equipe chegar a ser eliminada, né, cara? Ou for campeão, nunca se sabe. Mas quando encerrar sua participação no torneio, terá a saída do Estevão. Então, sim, terá sim que repor essa saída do principal jogador, dá pra dizer dessa forma, da equipe alviverde, com um jogador à altura, e ver se no Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, como esse jogador que seria o substituto ideal para o Estevão. Está muito próximo, hein, cara? Está muito perto de finalizar a contratação dele em definitivo. E com certeza, cara, uma baita de uma contratação. E se ele chega assim para ser um dos principais atacantes no futebol brasileiro. E foi dito também que o Luizito Soares deve sim deixar o Inter Miami agora em 2026. O atacante, como vocês sabem, tem 38 anos e tem o seu futuro incerto, mas ele não deve permanecer no Inter Miami, até porque ele está enfrentando muitos problemas físicos. Todos vocês veem como ele está se saindo dentro de campo atualmente, realmente com muitas dificuldades. E foi dito sim que ele pode ter alguns destinos, sendo um deles ou a aposentadoria ou um retorno para o futebol uruguaio. É claro, vale a pena lembrar que ele foi para o Nacional antes de ir para o Grêmio, a equipe que o revelou, e ficou apenas 6 meses por lá, e logo saiu. Talvez ele possa ter um retorno para o Nacional, talvez a torcida gremista gostaria de ver o Soares novamente vestindo as cores do Grêmio, isso eu não tenho dúvida nenhuma, já que a torcida do Grêmio adora ele, mesmo esses problemas físicos que ele tá enfrentando, gostaria de ver ele no Grêmio, ou talvez ali algum outro mercado, né, cara? Será? Pode pintar alguma outra equipe brasileira, futebol uruguaio, não sei, ou até a própria aposentadoria, que é o que eu acho mais provável. O jogador já tem 38 anos e está sofrendo, né, cara, pra jogar, com muitos problemas extremamente graves no joelho, que o impossibilita demais de poder render mais fisicamente.
E foi dito assim que o futuro do Messi ainda segue incerto, até porque ninguém sabe se ele vai permanecer no Inter Miami, ou se ele vai ver novos ares, inclusive um grande destino bem provável seria o futebol árabe, e o jogador tem proposta para se mudar para a Arábia Saudita, inclusive ele tem até o aval do seu pai, tá, rapaziada, para isso. O projeto que foi oferecido foi extremamente satisfatório para ele e para sua família. E o Inter Miami, as pessoas seguem confiantes na renovação de contrato do argentino para que ele permaneça por mais alguns anos por lá. E Messi está aberto a renovar, mas também não fecha as portas para, quem sabe, uma possível mudança. A Europa neste momento não é viável e tem outras possibilidades, mas a equipe que estaria correndo mais por dentro, né, cara, de contar com o Messi na próxima temporada, caso ele não renove com o Inter Miami, seria o próprio Al Ahly da Arábia Saudita, né, cara? Mas aí, o que você acha? O Messi dificilmente poderia voltar também, quem sabe? Uma possibilidade de voltar para o futebol argentino? Talvez ali o Newell's Old Boys, equipe que ele começou a sua carreira lá quando ainda era criança? Não sei, mas vamos ficar bem de olho nisso, porque caso ele não renove com o Inter Miami, que é o que pode acontecer também, ele pode sim estar vendo um novo destino. Talvez ali é o mercado saudita. Talvez já possa ver novamente Cristiano Ronaldo contra Messi, já que o Cristiano Ronaldo renovou até 2027 com a equipe do Al Nassr. Bom, vamos aguardar para ver o desfecho dos próximos capítulos. E o próprio Hakan Çalhanoğlu, depois de todas essas desavenças que aconteceu recentemente com o próprio presidente da Inter de Milão após a eliminação para o Fluminense, chegou falando que tem jogadores que não querem permanecer, que é bom que eles saiam logo, o próprio Lautaro Martínez falou isso, e é claro que todas essas palavras foram dedicadas e direcionadas ao Hakan Çalhanoğlu, e ele mesmo já avisou a diretoria que está, assim, interessado em ingressar no Galatasaray. Galatasaray tá contando com muitos grandes jogadores, né, cara? O Osimhen tá por lá, recentemente chegou o Leroy Sané, então o Çalhanoğlu, sim, quer ir para o Galatasaray, que tem interesse no jogador, e ele próprio já avisou a equipe e também a diretoria da Inter de Milão que quer deixar a equipe ainda neste mês, ainda neste verão. Mas aí, o que você acha? Cara, o Galatasaray tá montando uma equipe extremamente interessante para a sequência da temporada, para o início da temporada, é claro, para a Champions League, não possamos esquecer. E um jogador aí que tem sido a grande sensação, sem dúvida nenhuma, aí da temporada é o Gyökeres, que tem muitas equipes brigando pela sua contratação, uma possibilidade de ver pra onde que o Gyökeres vai jogar. O Manchester United tá interessado nele, o Barcelona em determinado momento mostrou interesse, só que a equipe que está com mais negociações avançadas, está mais próximo de contar com o Gyökeres seria o próprio Arsenal. Você sabe que eu trouxe recentemente que o Izzy também poderia pintar no Arsenal, e o Arsenal quer o Gyökeres, né, rapaziada? A gente já viu aí na própria Super Mundial que o nível do Campeonato Português é baixíssimo, isso ficou comprovado. Mas e aí, será que o Gyökeres conseguiria render algo semelhante na Premier League jogando pelo Arsenal? Bom, eu já vi alguns jogos dele, ele até destruiu o próprio Manchester City na Champions League, então eu acho que ele seria um baita de um reforço, um dos principais atacantes do momento do futebol mundial, não tem pra onde correr. E se o Arsenal acertar a contratação, o Gyökeres tem sido muito concorrido no mercado, né, cara? Vai pagar caro, mas vai sim pagar bem, porque o Gyökeres é um dos melhores atacantes que temos à disposição aí atualmente. Temos outros melhores, porém que não estão disponíveis, né, rapaziada? Então sim, caso concretize a contratação do Gyökeres, com certeza vai ser de fato uma baita de uma compra.